Presidente, é um prazer falar com o senhor, é uma das pessoas que eu mais gosto e confio, e eu estou aqui à disposição. Pois não, presidente? Datena, bom dia. Prazer é meu em falar com você, com a sua imensa audiência. É sempre um privilégio. Já tem um bom tempo que não nos falamos, né? Mas por conta aí das correrias referentes ao enfrentamento da pandemia. Vou até te dizer que está aqui ao meu lado o diretor Fernando Mendes, da Anvisa, que disse que jogou muita bola com você. Onde foi, Fernando? Lá em Ribeirão Preto, tá vendo? Disse que ele ficava no gol, né? Então ele disse que no gol ou é quem joga mal, quem é o dono da bola. Ele disse que jogou muita bola contigo lá em Ribeirão Preto aqui, diretor Fernando Mendes. E ele vai lembrar das butinadas que eu dava. Eu não era um grande jogador, mas era um zagueiro viril. Ele Digamos falou que um qualquer pouco coisa violento. de butinada, assim. Pois dá um abraço do Fernandinho. Tá mandando abraço para ti, Fernando, ele está te retribuindo, Datena. Mas, meu amigo, olha só, a questão aí do momento é essa autorização, essa possibilidade, não é, da autorização para o uso emergencial. Eu acredito que vocês tenham ali repercutido bastante isso ontem, e é uma ferramenta que as agências do mundo todo têm, né, e, portanto, a Anvisa também soma à sua capacidade, né, de tratar desses problemas, o guia que nós publicamos ontem, mostrando ali qual é a sequência de eventos mínimos a serem cumpridos para que o uso emergencial possa ser autorizado. E queria aproveitar também, dar aqui essa notícia que é muito importante, é que a Anvisa foi admitida naquele que era o último, vamos dizer assim, o último degrau que nos faltava conquistar de certificação internacional, que é o Comitê Internacional de Harmonização de Inspeções, né, o PICS. Isso é um órgão regulatório do mais alto nível, são 50 e tantos países que integram, agora o Brasil faz parte também, uma conquista que veio sendo construída nos últimos anos e tivemos há poucos dias essa confirmação. Mais um reconhecimento do Brasil no cenário regulatório através da Anvisa. O que prova o que representa a Anvisa no cenário internacional. Mas, presidente, nós temos aí os ingleses já autorizando de forma emergencial a vacina da Pfizer-BioNTech. Eles têm lá a vacina deles, a vacina de Oxford, né? E até agora não autorizaram essa vacina e já autorizaram de forma emergencial a vacina da Pfizer-BioNTech. Isso significa o quê? Que a vacina é melhor que a outra ou que a vacina cumpriu todos os protocolos necessários para a aprovação da vacina? E a pergunta de sempre, né? Quando é que a gente vai aprovar a primeira vacina a ser usada de forma emergencial aqui no Brasil? Essa é a pergunta de $1 milhão. Perfeito. Realmente é muito importante essa pergunta, é aquela que está na cabeça do cidadão realmente. Então vamos lá, vamos começar da tua primeira colocação. Não se trata de que uma seja melhor do que a outra, porque uma obteve lá no Reino Unido a autorização do uso emergencial. O uso emergencial, ele é um uso bastante restrito, ele não é para uma vacinação em massa, ele não é para qualquer faixa etária, ele não é para qualquer grupo de profissionais, ele possui uma característica muito fechada, muito restrita. Então, não há que se falar no uso emergencial em vacinação em massa, da população inteira. Ontem, inclusive, o primeiro-ministro britânico, ele colocou isso no discurso dele de maneira bastante clara. Trata-se de uma questão para um uso bastante pontual. Essa possibilidade do uso emergencial, ela não é obrigatória. O laboratório que assim desejar e que observar o guia que foi publicado e entender que tem condição de atender aquele guia, ele poderá se submeter à nossa análise, como, aliás, por exemplo, nós falamos aí do Reino Unido, mas também lá nos Estados Unidos há uma vacina que pediu ao FDA a autorização do uso emergencial. Essa Moderna. do FDA e a Pfizer também, as duas, melhor dizendo, né? A Moderna e a Pfizer. E a resposta do FDA está para vir aí nesses dias agora do mês de dezembro. Então, é uma iniciativa do laboratório desenvolvedor. Se ele entende que tem condição de se submeter a esse crivo, ele se submete. Recebido o atesto de autorização, caberá ao laboratório verificar os interesses dos governos
em fazer esse uso emergencial, volto a dizer, para uma população pequena, restrita, geralmente profissionais de saúde, cuidadores de idosos, enfim, populações bastante restritas. O outro mecanismo é o mecanismo do registro. Um não anula o outro. O fato de ter autorização para uso emergencial, certamente essas empresas continuarão batalhando pelo registro. É o normal. O registro, sim. O registro é aquele certificado, aquela certificação que permitirá a comercialização e a inclusão em programas nacionais de imunização. Então, resumindo, são coisas distintas. E a tua última pergunta, você perguntou quando que o Brasil vai ter alguma vacina autorizada para uso emergencial, depende do pedido. Por enquanto, nós aqui na Anvisa não recebemos. Por enquanto não, mas ontem eu soube pela imprensa, né, assistindo aos canais de imprensa, que a Pfizer teria manifestado essa vontade. Então não vai ser nenhuma surpresa se nós a qualquer momento recebermos um pedido de submissão de documentos para analisar essa possibilidade de autorizar o uso emergencial da Pfizer. Isso pode acontecer a qualquer momento. Se a Pfizer-BioNTech solicitar esse registro e o registro atender os protocolos da Anvisa e a gente deixar bem claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não é? A fase emergencial ela pode ser autorizada pela Anvisa, mas o registro, que é o que precisa para a vacinação em massa, foi isso que eu entendi, é outra etapa, mas isso. A partir do momento em que a Pfizer-BioNTech peça o registro da Anvisa, e já houve, independente de serem organismos diferentes, mas uma autorização para emergencialmente se aplicar no Reino Unido deve acontecer na unidade europeia, em que pese o Reino Unido não fazer mais parte, pelo menos a princípio não vai sair da unidade europeia, né, com o próprio sistema deles. O Brasil aprovando em fase emergencial, recebendo o pedido da Pfizer-BioNTech e aprovando, a chance do governo brasileiro, antes da fase de registro, iniciar a compra de vacina da Pfizer-BioNTech? Olha, é uma possibilidade. Isso aí, com o atesto da Anvisa de uso emergencial autorizado para este ou aquele laboratório desenvolvedor, é uma opção a mais que é colocada à mesa das decisões do Ministério para uma eventual aquisição. Então, é uma possibilidade, sim. Eu acredito sempre em trabalhar ao máximo para fornecer opções, né? É uma das missões da agência, fornecer opções. A decisão de incluir ou não em algum programa pertence ao Ministério da Saúde, com certeza. Que é um primeiro passo importante, não é uma aprovação definitiva para conquistar o registro, mas é um primeiro passo importante. A partir do momento em que a agência avaliza o protocolo emergencial, é um primeiro passo importante, né? E como a gente tem uma corrida para deter essa pandemia que está atingindo números impressionantes, por exemplo, nos Estados Unidos. Na Europa também, mas nos Estados Unidos está insuportável. Até o Trump reclamou como é que o Reino Unido vai aplicar a vacina que eles estão desenvolvendo lá, com a BioNTech alemã, a Pfizer e a BioNTech, como é que eles estão desenvolvendo lá e que até agora não foi aprovado dentro dos Estados Unidos pelo FDA. Não é? O Trump reclamou sobre isso. Mas agora que eu estou entendendo, né? Tem que ter o protocolo e o fato de você aprovar emergencialmente não significa que vai ter o registro, mas já é um aval muito grande. E acho bom o Brasil não perder muito tempo com isso. Se a Anvisa aprovar, e aqui não é quem sou eu para pressionar o presidente da Anvisa. O presidente da Anvisa deixou uma coisa bem clara. Olha, podem tentar politizar a vacina, discutir a vacina. Ter corrida de vacina é bom. É claro que é bom ter corrida de vacina, porque quanto mais corrida tem, mais possibilidade de alguém descobrir uma vacina segura e eficaz. Mas não adianta nada se não houver aprovação da Anvisa. A corrida da Anvisa é a vacina segura e eficaz. É isso aí. Pelo que eu entendi desde o começo das entrevistas com o senhor, essa é a meta. A taça vai ser entregue
a quem apresentar uma vacina segura e confiável ao mesmo tempo e que possa ser, dentro de todos os protocolos examinados, eficaz contra a doença. É isso que eu entendi até agora. Podem brigar à vontade, mas na Anvisa a decisão é técnica, ou eu estou enganado? Não, o seu entendimento é correto, Datena, é exatamente isso aí. A Anvisa ela tem mantido o seu rumo e a sua velocidade a despeito do mar, de toda essa questão confusional, toda essa questão política que tentaram qualificar a nós não temos nada com esse assunto, não nos interessa esse tipo de assunto. O trabalho é um trabalho feito pelos técnicos, diversas matérias são de decisão exclusivamente técnica, algumas outras têm decisão pelo colegiado, são 5 diretores, o voto é direto, as sessões são públicas, qualquer cidadão entra no portal da Anvisa e assiste a nossa reunião. Então, não temos nada com esse universo de política. A nossa preocupação é técnica e é fazer cumprir a nossa missão, entregar bons produtos que possam reforçar a segurança sanitária do Brasil. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, é assim que temos trabalhado, é assim que vamos continuar trabalhando a despeito de qualquer outra crítica ou colocação que queiram nos fazer. Essa questão realmente, a questão política ou qualquer outra questão que não a de saúde ou a questão sanitária, ela simplesmente não nos interessa, não faz parte do nosso dia a dia. O teu raciocínio é correto nesse sentido e é assim que a gente continua se conduzindo. Todos nós, corpo técnico e diretores. Duas grandes notícias, não é? O que facilita a inclusão da Anvisa no organismo globalizado, né? O que significa isso, é muito importante a gente saber. E a outra grande notícia é que a Pfizer-BioNTech, que já foi aprovada pelo Reino Unido, que estaria nesse organismo globalizado, até que ponto isso facilita que agora nós estamos também no UOL, que é o maior portal do país, além de todas as plataformas virtuais e da Rede Bandeirantes, temos o UOL agora, estamos falando para o mundo inteiro. É importante a gente saber o que significa a Anvisa ter entrado no mecanismo globalizado, no PIX, no chamado PIX, não é? Até que ponto isso nos ajuda e ajuda o país, e também vai ajudar os caras, porque nós temos uma capacidade de pesquisa e desenvolvimento de campanha como poucos têm no mundo. Esse é o grande detalhe. Mas o que é que isso nos ajuda? E essa outra notícia que o senhor já deu, de que ouviu pela imprensa que a Pfizer-BioNTech pode solicitar a aplicação emergencial no Brasil, mesmo porque a próxima entrevista que eu já tenho marcada aqui é com o Dr. Zerbini, que já deu informação para a gente aqui, é o representante da Pfizer-BioNTech aqui no Brasil em pesquisa, que essa questão logística, que seria empecilho de distribuição da vacina, porque ela tem que ser armazenada a menos 70, a Pfizer-BioNTech já resolveram com o desenvolvimento de uma caixa que mantém uma grande quantidade de vacina, numa caixa relativamente pequena, armazenada a menos 70. E aí a logística já seria facilitada. São duas perguntas numa só, agora em cadeia com o UOL, seria importante o senhor responder. Pois não, Datena, eu vou te falar aí a minha percepção, primeiramente como cidadão, porque eu penso que isso vai ser importante para quem nos ouve, né? Esse imenso país, o Brasil, que nós não recebemos de mão beijada, é importante frisar isso. O Brasil de hoje é o Brasil fruto de conquista, e conquista muitas vezes difícil, muitas no campo da diplomacia, está aí o grande Rio Branco, e muitas no campo militar também. Então o gigante pela própria natureza, ele se fez gigante. E hoje, cada vez mais, esse gigante se insere no cenário internacional. É um espaço que é do Brasil. Então, quando o Brasil, através de algum órgão do seu Estado,
do seu governo, dos governos estaduais, municipais, dos seus cidadãos que dão show em qualquer campo da atividade humana, em qualquer país onde estejam trabalhando, estejam radicados, quando o Brasil ganha uma nova titulação, como é o caso que aconteceu agora com o PIX, né? É uma sigla inglesa, que é Pharmaceutical, porque a palavra é com PH, né? Pharmaceutical Inspections Committee Scheme, ou seja, é o Comitê de Inspeções Farmacêuticas de nível internacional. Quando o Brasil ganha um lugar, um assento permanente nesse conselho deliberativo de mais alto nível, quem ganha é o país, porque a credibilidade nacional perante a comunidade internacional, ela é reforçada. Então, gradativamente, nós vamos tomando assento em todos esses grandes fóruns internacionais e, com isso, toda a percepção estrangeira referente ao Brasil, ela tem uma melhora, ela tem um upgrade. Então, fortalece não só o ponto objetivo, que é a questão da regulação de produtos farmacêuticos, a regulação de produtos de saúde, mas, por tabela, vem toda uma credibilidade e uma demonstração do que o cidadão brasileiro trabalhador é capaz de fazer. Então, eu diria que este é o grande gol obtido, digo sempre, pelo Brasil, através da Anvisa. Certamente igual e de grande relevância como tantos outros gols que o Brasil vem marcando através de outras entidades. Quis o destino que estivéssemos na Anvisa e pudéssemos participar dessa vitória, onde a minha participação pessoal é histórica. Mínima. Isso é uma conquista do corpo de servidores da agência, dos diretores que me antecederam, e que agora vem essa certificação. Então, importante para o Brasil no campo regulatório, importante para o Brasil como um todo. A outra questão que você apontou, eventuais dificuldades logísticas deste ou daquele medicamento vacinal, desta ou daquela vacina, são dificuldades que podem ser superadas, é claro. E temos que lembrar que um país gigante como o nosso, um país populoso como o nosso, certamente vai se beneficiar de várias vacinas disponíveis e registradas na Anvisa. É isso que nós desejamos, porque é uma conta alta, não é? É uma quantidade muito grande de pessoas. Então, possivelmente, uma única empresa não teria condição de atender, outras empresas juntas poderão atender. Então, excelente se a Pfizer entender por assim se submeter, se amanhã ou depois a Sinovac também, a AstraZeneca, a Janssen, se eventualmente depois vier, esperamos que venha também a Sputnik, é uma fase inicial de entendimentos aí que estamos desenvolvendo, só vai ser bom para nós, porque nós vamos poder montar. Claro, eu digo nós, aí eu já estou eu falando como cidadão, mas saindo do meu quadrado. Quem vai montar isso é o Ministério da Saúde, é o Programa Nacional de Imunizações. Vai ter aquilo que eu falei no início da entrevista, vai ter oportunidades sobre a mesa. Não vai ficar com uma só para escolher, vai ter várias para poder escolher. Esse é o nosso desejo. E para concluir a minha fala, né, não falar demais, nós temos que lembrar também, não podemos ter a visão só humanista da coisa, mas há uma corrida humanista, há uma corrida de ciência, mas há também, é claro, uma corrida comercial. Ninguém desconhece as cifras bilionárias em dólares ou em euros que envolvem todo esse processo. Então, nessa fase final do desenvolvimento é quando essa, vamos dizer, essa guerra do bem, ela se acirra. Então, agora nós teremos sucessivas notícias de qualidades, de adventos, ok, muito positivo para razões de saúde, mas também, é claro, não podemos esquecer a toda uma questão de mercado permeando esses assuntos. O Brasil teria condição de comprar, por exemplo, dessas vacinas da Pfizer? Há a promessa do próprio instituto associado, né, da Pfizer-BioNTech, de que, a princípio, essas vacinas, até para salvar o mundo, seriam vendidas a um preço mais razoável. Mas não deixa de ser razoável para eles, né? Acho que 22 ou 25 dólares a dose é razoável para eles. O Brasil teria condição de entrar nessa disputa comercial? Datena, o gestor dessa questão é o Ministério da Saúde, né? É ele que faz a escolha das vacinas que irão compor o Programa Nacional de Imunização. Então, nós temos visto aí, e nesse ponto eu vejo também pela imprensa, não é,
as notícias das liberações de importâncias, as liberações de orçamento, nesse sentido. Eu quero crer que, muito melhor do que eu, o Ministério poderia te dar uma visão melhor a respeito dessa potencialidade, né, dessa condição. Tem condição, não tem condição de arcar com os custos de mais de uma vacina? Eu quero crer que sim, pelo menos é isso que tem sido sinalizado até pela própria imprensa, né? Mas essa parte de aquisição não é conosco aqui na agência. Esse detalhe da entrada no Pix, além de ser histórico, ele pode ser importante também no fato de aquisição de vacinas ou não tem nada a ver com isso? Ele reforça, como eu te falei, é um mosaico, né? Então, hoje não falta uma certificação internacional sequer que a Anvisa não tenha. Faltava-nos o Pix. Recentemente, nós tivemos uma outra conquista importante, que foi o ICH, que é o International Committee of Harmonization. Esse aí foi uma recentíssima. E agora o Pix. Então, em termos de certificação internacional neste planeta, o Brasil, através da Anvisa, tem todas. Então, isso reforça a nossa credibilidade, reforça a nossa interlocução, o nosso acesso a dados desses outros países. Existem vários acordos de compartilhamento de informações e que, normalmente, o fato de você ser um membro full, né, um membro completo de um comitê desses, te coloca em condição de obter esses dados. Então, é um fator de força da Athena muito grande para o país, e pelas bênçãos de Deus, não podemos esquecer isso, essa conquista vem no exato momento em que mais precisamos dela. Então, eu sou um camarada que eu não sou nem otimista nem pessimista, mas eu acredito na vitória do que é bom, na vitória do bem. Então, continuamos insistindo, trabalhando nesse sentido, e só temos motivos para reforçar essa tese, para nos manter confiantes nisso. Neste momento em que o Reino Unido autoriza a aplicação emergencial da vacina da Pfizer-BioNTech, aqui no Brasil não foi feito nenhum pedido desse sentido para a Anvisa. Mas, por protocolos recebidos, alguma vacina estaria mais próxima dessa aprovação emergencial para o registro posterior? Da Athena é muito específico, né? Esse guia que nós publicamos ontem, ele é um guia muito específico para a finalidade uso emergencial. Então, eu entendo que todas essas plataformas que estão em desenvolvimento no Brasil podem ter condição de, se desejarem, se submeterem a essa análise. Não vejo por que não. Mas ele é muito específico para o uso emergencial. E o fato de ter ou de não ter, não terá influência na questão do registro. Isso aí também é importante frisar. Agora, tem uma questão. Aqueles que desejarem o uso emergencial deverão, obrigatoriamente, continuar o seu processo rumo ao registro. E isso também é fundamental. Não seria razoável haver um ateste de uso emergencial e depois o desenvolvedor não se interessar pelo registro. Isso aí não seria razoável. Então, está previsto também no nosso guia publicado ontem. Então, eu acredito que esperamos que existam pedidos para nós analisarmos aí muito em breve de uma ou mais dessas plataformas que estão em desenvolvimento. Para nós vai ser bom, inclusive essa análise, como ela é inédita, vai ser também um fator que vai somar a nossa capacidade. Eu entendi bem, muita gente não entendeu. O fato da comemoração da aplicação emergencialmente da vacina da Pfizer-BioNTech no Reino Unido não significa o registro para aplicação em massa, que todo mundo entenda isso. E não há tempo para você testar a eficácia e a segurança da vacina que é aplicada emergencialmente. Isso demora de 6 meses a 1 ano, no mínimo, pelo que os cientistas têm me falado até agora. Então, precisa realmente dos protocolos, mesmo vencido o passo de aplicação emergencial, precisa de todos os protocolos de vacina, de pesquisa da vacina, para que haja o registro para aplicação em massa. Então, realmente, o que o Juarez falava
lá na época da equipe do Luciano do Vale, é verdade. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa completamente diferente. É verdade. Então temos que esperar. É um passo importante para a humanidade, mas o registro é o fundamental. O Dimas Covas acaba de falar aqui em São Paulo, diretor do Butantan, que São Paulo teria condição de aplicar em massa a partir de janeiro. Mas outra coisa que tem que ficar bem clara é que não existe nenhuma perspectiva ou possibilidade de vacinação em massa aqui no Afeganistão, na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, de vacinação em massa sem autorização do órgão regulador. Ainda mais agora a Anvisa fazendo parte do PIX. Isso é uma coisa que é simplesmente inquestionável, ou eu estou enganado? Não, você tem toda a razão nisso. A certificação regulatória, ela é o atesto para a população, e esse atesto feito por quem de direito, e na verdade não é nem de direito aí, é quem de dever, né? Porque é um dever da instituição, aferir a qualidade, segurança e eficácia. Então, de posse desse atesto, esse produto poderá passar a ser incluído no Programa Nacional de Imunização do país, onde aquela agência reguladora tem sua sede, ou através aí de questões legais ou acordos internacionais, isso ser estendido a outros países. Houve aqui recentemente... É o que eu ia perguntar. A Lei 14... É o que eu ia perguntar. Isso. Uhum. É o que eu ia perguntar. Se a gente faz parte de um organismo agora globalizado, se a gente faz parte desse organismo e, de repente, quem faz parte desse organismo aplicou a vacina em massa lá no Reino Unido, né? Ou aplicou a vacina em massa lá nos Estados Unidos, ou aplicou a vacina em massa lá na China, ou aplicou a vacina em massa lá na França e faz parte do PIX, isso poderia adiantar a aplicação em massa com o registro da Anvisa aqui no Brasil? Datena tem aí nuances, a atividade regulatória é bastante complexa, não tem nada simples, né? Então você veja que existem estudos sendo feitos pelos mesmos desenvolvedores em países diferentes. Porque existem diferenças biológicas nos seres humanos, de diversas origens, existem, tanto que você tem determinadas doenças que incidem mais numa população e não incidem em outra, existem diferenças. Você tem as diferenças geográficas, climáticas, as diferenças de logística que vai ter que ser aplicada. Isso faz com que as pesquisas sejam feitas com voluntários de diversos países, para que você possa ter esse detalhamento, essa particularização de cada indivíduo inserido em cada área geográfica, em cada área do mundo, com condições atmosféricas, climáticas, pressão, etc., diferentes, para que você possa dizer: este medicamento é bom nessas e nessas áreas, ele atua bem nessa e naquela população, e já tem que ter um certo ajuste em outra. Por isso que, de primeiro momento, vamos dizer assim, olha, não, de plano, o que registrar em país X pode ser usado 100% em país Y, Z e B. Não necessariamente. Então, sempre é necessário a análise da agência regulatória local. Aí você vai me dizer, puxa, mas mesmo em situações como nós estamos vivendo agora, de uma pandemia, número de mortes crescente, número de internações crescentes, em situações especiais as medidas, logicamente, têm que ter alguma flexibilização, medidas especiais também. Então, é possível uma análise de caso. Então, se houver determinada liberação de determinado medicamento ou vacina num país X, se esse país ele faz parte de organismos internacionais, se ele tem agência reguladora reconhecida internacionalmente, é possível haver a troca de informações, mas sempre para aferir a possibilidade de usar no nosso país ou no país onde está a agência reguladora que vai fazer essa análise. Porque a Constituição, não é nem a questão da Constituição, não. Não é uma questão da lei, é questão dos outros diplomas decorrentes da lei. Aqui no Brasil, quem dá esse atesto é a Anvisa.
Então, é uma responsabilidade da qual a gente não foge, muito pelo contrário, ela nos engrandece o nosso trabalho, mas é preciso que nós façamos a análise. Isso é fundamental. Olha, para encerrar, doutor Barra Torres, uma pergunta incluindo duas, não é? Que na verdade uma depende da outra. Não é? Das vacinas que nós temos aqui no Brasil, em acordo com o governo brasileiro, a de Oxford, a Coronavac aqui em São Paulo, a vacina da Rússia parece que com o Paraná. Dessas vacinas, os estudos todos, pelo que eu entendi, estão sendo acompanhados. Mas Exato. até agora não foi solicitado nenhum pedido de aplicação emergencial e os protocolos todos não foram apresentados para vacinação em massa de nenhuma dessas vacinas e existe a probabilidade de uma vacina que até agora não foi cogitada aplicar no Brasil porque não foi comprada. Houve até posição do Ministério da Saúde que havia dificuldade logística por ter que ser armazenada a menos 70 e o Brasil é um país tropical, não é? Que é da Pfizer. Mas dessas vacinas todas aí, até agora os estudos estão sendo acompanhados, mas nenhum solicitou nem aplicação emergencial e nem registro para vacinação em massa. Até aí eu estou certo? Certíssimo. Não temos nenhum pedido até o presente momento para o uso emergencial, não temos, zero, e as demais encontram-se em monitorização de estudos clínicos. Então, neste momento, dia de hoje, estudos clínicos em andamento, não temos ainda a submissão dos documentos conclusivos, isso não aconteceu, e pedido para uso emergencial, ninguém apresentou até agora. Correta a sua colocação. Uma pergunta agora para o cientista, mas também para o ser humano. Porque os caras acham que atrás do cientista não tem um ser humano. Muita gente acha que atrás de um apresentador de programa como eu também não tem um ser humano, mas no fundo tem. O lance Claro que tem. é o seguinte, muito simples. Há clima para um otimismo controlado, mesmo porque o caminho do meio é sempre mais importante, muito mais do que para o pessimismo exagerado, porque a doença voltou violentamente na maior economia do planeta, no país mais importante do planeta, inclusive militarmente. Não é bom ter um gigante descontrolado. Ela voltou violentamente nos Estados Unidos, cresceu na Europa muito, com uma segunda onda, e no Brasil está crescendo. Então, há mais espaço para um otimismo controlado do que para um pessimismo exagerado ou não? Datena, eu acho que o otimismo controlado eu traduzo como esperança, né? A esperança, ela realmente não pode morrer, ela, pelo menos em nós aqui, nesses prédiozinhos vermelhos aqui no Guará, no Distrito Federal, que tem o nome Anvisa na porta, lá no portão, a esperança, ela está trabalhando com a gente aqui todo dia, né? A dona Esperança está sempre com a gente. Se não fosse assim, não tinha sentido nem levantar da cama de manhã. Então, a gente tem que ter esperança, sim, e buscar traduzir essa esperança em coisa concreta. Como é que se faz isso? Eu só conheço um jeito, é com trabalho duro. Trabalho duro por gente capacitada, né? Então, é isso que a gente tem feito, traduzir essa esperança em trabalho duro com gente capacitada para atingir um objetivo. Então, acredito, sim, nesse otimismo controlado, que, para mim, chama-se esperança. Se Deus quiser e Ele há de querer, nós vamos superar essa questão que está nos afligindo, causando tanto mal para toda a humanidade, e disso tudo nós vamos sair mais fortes. Isso não tem dúvida também nenhuma, porque vai ficar muito aprendizado, vai ficar muita lição, e uma que já temos agora é o seguinte, né? A guerra acaba na hora que os lados se cumprimentam ou não se cumprimentam, mas na hora que tiro nenhum mais é disparado. Essa guerra ainda não acabou. Ela não acabou. Então, muito do que a gente vê de recrudescimento de números pode ser pela falsa sensação de vitória. Não há vitória por enquanto. As armas estão sendo construídas. As vacinas, por enquanto, estão sendo construídas. Em breve estarão disponíveis, mas ainda não estão. Então, a briga continua. E como é que ela continua? Com cada um fazendo sua parte nas medidas que
já estão mais do que definidas, é a boa e velha água e sabão, é o bom álcool gel, é manter o isolamento social, é a máscara, é tudo isso aí. Não podemos nos deixar vencer pelo cansaço, né? Pelo cansaço. O cansaço não pode ser vitorioso nessa questão, não. E esses números, com certeza, em breve vão estar baixando fruto dessa conscientização. O que não devemos é nos conscientizar só com o sofrimento. A gente tem que se conscientizar com a esperança de que as coisas vão dar certo, mas não perder o fôlego. Entendeu, Datena? Não pode perder o fôlego, tem que continuar a batalha. É isso aí. Presidente, obrigado. Deu um abraço no Fernandinho aí. Ele deu sorte que eu jogava atrás no futebol e não marquei nenhum gol nele, que ele era um grande goleiro. Deu um abraço nele e vamos torcer para que surjam boas notícias, porque a humanidade está precisando e o Brasil também, por consequência. Parabéns pela notícia da inclusão da Anvisa no PIX. É uma notícia extremamente histórica e importante para o Brasil. Um abraço grande, fica com Deus, saúde acima de tudo. Obrigado, Atena, muito obrigado pela oportunidade concedida à Anvisa, muito obrigado a todos aqueles que estiveram conosco aí, nos ouviram. Realmente, saúde acima de tudo, fique com Deus, tenha um ótimo dia, tudo de bom. Obrigado ao senhor.